Boa tarde, galera. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, desculpa. É que a gente acorda muito cedo, gente. Sejam muito bem-vindos à Casa do Corre, que a Olímpicos preparou todo esse espaço para a gente, para ser a casa do corredor. Então, aproveitem tudo que tem nesse espaço. E é uma honra estar aqui hoje fazendo a mediação desse bate-papo com esses 3 ícones do esporte. Eu vou me apresentar primeiro. Prazer, eu sou a Karina Teixeira, corredora da vida real. E eu estou aqui hoje com a Raquel Castanharo, o Ademir Paulino e a doutora Ana Paula Simões. A gente vai falar um pouco sobre como a tecnologia, a medicina potencializam o esporte e o corredor. Então, a palavra está com vocês. Se apresentem para a galera. É uma honra estar aqui com vocês falando do que a gente mais ama, que é praticar esporte, né? Então, eu sou médica do esporte, ortopedista, cirurgiã e vivo, respiro, cuidar de pacientes e pessoas que se lesionam, mas o meu grande objetivo é que vocês não se machuquem. Muito bom, bem feliz de estar aqui nesse papo. Eu acho que a gente tem bastante coisa bacana aí para falar sobre esse tema. A gente está nessa semana aqui na Casa do Corre com o lançamento, né, dos 3 produtos, dos 3 novos tênis da Olímpicos. Eu sou treinador, sou corredor e, enfim, participei da cocriação do Corre 2 e é isso aí. Bem bacana, estou feliz de estar aqui. Bem-vindos. Bom dia, gente. Eu sou Raquel Castanharo, sou fisioterapeuta com mestrado em biomecânica da corrida. A Clínica Raquel Castanharo é uma clínica totalmente especializada em vocês, corredores. A Ana esqueceu de falar que ela pegou um pódio hoje, eu preciso dar isso. Obrigada. Sou aluna do Ademir, com muita honra. Estou no meu melhor momento como corredora e cuido de corredores há muito tempo, uns 13 anos. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Bora começar, então, o nosso papo. Quero entender um pouco de vocês, que têm o contato direto, né, com o corredor, com os pacientes. Como que é ser essa peça totalmente influenciadora para a corrida, né? O que os corredores querem saber sobre tênis? Vai machucar, não vai machucar? Qual que é a maior pergunta que aparece para cada um de vocês? Para mim, geralmente, chega o saco do tênis na consulta. Eles levam uma sacola de tênis e falam assim, doutora, qual tênis é o melhor? Como eu uso o tênis para não me machucar? Olha, esse aqui, ele está gasto aqui na lateral do calcâneo. É normal isso? Então, eu costumo falar para eles o seguinte, o tênis está confortável? É um tênis que tem esse filtro do conforto para você, você se sente bem? Porque se ele aperta, se ele tem de alguma forma uma tendência a te dar bolhas, feridas, unha encravada ou cair, eu falo, não está confortável. Então, o primeiro filtro é o conforto. Eles geralmente querem muito essa questão da marca, e eu falo, a ideia é que você vista no pé e se sinta muito bem. E, a partir daí, você vai adaptando e melhorando a sua capacidade de percepção. E eu demoro também isso. É como uma bebida, uma comida. Você não já sai sabendo o paladar e os detalhes de cada um. Você vai adquirindo isso com o tempo. E o tênis é assim. Conforme você vai melhorando a sua corrida, fortalecendo os seus músculos, melhorando a biomecânica, aí você vai indo para os tênis que a gente vai classificando de performance. Então, a ideia sempre é escolher o básico e depois você ir adaptando de acordo com a sua evolução. É assim que eu costumo fazer esse filtro. Perfeito. E só para a galera que está aqui entender, o que seria o básico, né? Qual que é esse tênis padrão para começar a correr? Eu costumo falar assim, chega na loja e fala, eu quero um tênis de corrida. Eu quero um tênis para a corrida, porque tem o do basquete, o do futebol, o da caminhada, né? Então, a ideia é você escolher um tênis que você pergunte e fala assim, eu quero o setor da corrida. Vamos ver para iniciar 3 a 5 quilômetros e sempre começando com caminhada, trote e vai aos poucos aumentando esse volume. Então, um tênis básico para a corrida que você sinta confortável. Sugestão, né, que a gente está com o lançamento agora do Corre 2, que é maravilhoso. O Corre 1 também eu usei bastante, é muito, muito interessante, porque são tênis que a gente começa a iniciar esse básico até você se adaptar. Então, tênis para a corrida. Perfeito. E aí, Ademir? Eu acho que tem muito a ver, né, essa sua questão tem muito a ver com o que a gente tinha como premissa quando a gente criou o Corre 2. O Corre 2 ele tem como objetivo todos os tipos de corredores, desde o iniciante até um corredor que já tem um pouco mais de experiência. E a ideia era exatamente facilitar essa escolha do corredor. Que um tênis... Então, o Corre 2, para quem já provou, para quem já sentiu no pé,
É um tênis que tem um bom amortecimento, ele não é tão baixo, não é aquela coisa que você precisa já ter uma musculatura desenvolvida, né, como a doutora comentou, para conseguir fazer esse amortecimento. Ele é um tênis que ficou mais leve, está mais respirável. Então, é o tênis coringa, que a gente chama. Aquele tênis que você pode usar para qualquer treino, para qualquer distância. E aí, óbvio, para quem quer algo um pouco mais específico, sei lá, a gente pensar em performance, aí, hoje, falando dos tênis da Olímpicos, a gente tem o grafeno e o corre-vento, que são tênis que são um pouco mais específicos, né? O grafeno com a placa e o vento, um tênis mais leve. Então, a escolha do calçado passa pela sua experiência, o seu sexo, o quanto você corre, o quanto você treina, o nível de condicionamento que você tem. Então, é uma conversa que muitas vezes a gente tem com a galera para conseguir orientar no melhor produto. Perfeito. E a gente está aqui, cada um com um tênis, né? Então temos o vento, para quem quiser conhecer, temos o grafeno e temos o Corre 2 ali com eles também. E Raquel, e para você, como que a galera chega Tem querendo uma dúvida saber? muito frequente, a Ana comentou, que dá uma inquietação nas pessoas. Deixa eu acalmar a galera. Quem aqui desgasta o tênis na lateral de fora do calcanhar? Então, na verdade, quem não levantou a mão está mentindo, porque o seu tênis desgasta na lateral de fora do calcanhar. Esse é o desgaste natural de um tênis. Por quê? Na pisada da corrida, a gente aterrissa com o pé assim, ó. Vocês estão vendo meu pé? O normal é que nosso pé esteja meio de ladinho, assim, que isso se chama a posição de supinação, assim, ó, de ladinho. E como a gente vem voando e bate o pé no chão, esse é o momento de maior desgaste do tênis, é o momento que o tênis mais sofre. Por isso que a gente desgasta mais na lateral de fora. O que isso significa? Que você corre. Basicamente é isso. Não significa que a sua pisada é errada, tem algum problema, que está fraco. Significa só que você corre. Algumas pessoas vão gastar, talvez, a lateral mais para frente, porque aterrissa com a parte mais da frente do pé. Mas é sempre desgaste lateral. Então, fiquem tranquilos. Não é um problema nem da sua pisada, nem do tênis. Faz parte da nossa vida de corredor. E, Raquel, vou aproveitar esse gancho e te perguntar. Muitas vezes as pessoas são extremamente preocupadas com a biomecânica. Eu preciso levantar mais o pé, eu não preciso, bota a perna para frente. E as pessoas acabam, às vezes, mudando totalmente o seu jeito de correr, tentando copiar alguma coisa que, às vezes, elas nem sabem o que é, né? Conta um pouquinho para a gente o quanto, de fato, né, essa questão de postura mesmo influencia na corrida e o que está certo e o que não está. Nossa, quanto tempo é de talk? Em 140 caracteres. Cara, tem uma variável, uma coisa na biomecânica que é muito importante, que é absorver o impacto. E provavelmente, bom, acho que a maioria aqui é corredor do Ademir, é aterrissar suave, é não sentar a bota no chão. Essa é a variável mais importante. Dá para fazer isso de várias maneiras. Dá para fazer aterrissando o calcanhar, aterrissando de ladinho, aterrissando o pé, até girando mais o braço. A carona da postura é muito variável. Imagina, olha meu tamanhozinho, olha o tamanho do Ademir, meu biotipo é completamente diferente do da Ana, nossa força é diferente, a Ana é muito mais forte, nossa velocidade é muito diferente. Não tem como, se a gente gravar um vídeo aqui com o pessoal, a gente está com a mesma posturinha. O importante é que nós três estejamos funcionando bem, que é amortecendo bem o impacto. E o tênis, ele faz parte disso. Então, é um trabalho em conjunto, eu sempre falo isso. É músculo junto com tênis. A posição, a gente se vira. Para rendimento, Cá, eu acho que biomecânica, vou te falar, tem várias peças no rendimento, né? Treinamento é uma persona, cabeça é uma persona, sua força é uma peça pitiquinha. Vou te falar, cara. Biomecânica é uma peça na performance, mas dentre as peças, é uma peça do quê? Tem que treinar, tem que ralar tênis, tem que estar com a cabeça muito boa. Tanto que a gente vê o Kipchoge com aquela postura maravilhosa e a gente vê a Brit Kosgei, que é a recordista feminina, que parece um boneco de posto, maluco doidão. E ela entendeu? Então, é isso. Eu acho que tem um ponto aí que muitas vezes a galera vem falar, a gente estava até comentando isso ontem, né, Karina? Que, às vezes, o corredor iniciante, ele corre numa velocidade... Tá iniciante, né? Então, você corre mais devagar. E aí, ele fala, pô, mas o meu calcanhar não levanta tanto.
o meu calcanhar não levanta tanto, o meu joelho não vai tanto para frente. E essa postura de calcanhar, do joelho, tem relação exatamente com a velocidade que você está correndo. Então, não dá para você correr a 10 km por hora, a 11 km por hora, igual os corredores de alto rendimento correm a 20 km por hora. Então, é totalmente diferente, a postura é diferente. Cada velocidade dessa exige uma postura. Por isso, quando a gente vê os corredores de alto nível, parece que eles estão correndo praticamente iguais, porque aquela velocidade exige aquela postura. Então, a limitação para conseguir chegar lá é exatamente você conseguir fazer aquela postura de elevar bem o joelho, trazer o calcanhar, né, bem alto. Então, a galera, às vezes, confunde um pouco, quer correr devagar, igual os corredores correm mais rápido e não dá, né? É totalmente proporcional à velocidade. Perfeito. E como que vocês conseguem essa postura, né, que a gente sustenta? Com fortalecimento. Então, uma das coisas que a gente ama, que é a brincadeira, a corrida, o esporte lá de lá só jogar bola, correr, brincar e se divertir, ele tem embasamento no fortalecimento. E corredor não gosta do indoor. Corredor, ele não se sente confortável em ficar levantando o pezinho isolado. Então, a gente costuma falar que existem várias formas de fortalecimento. São os exercícios resistidos. Então, você precisa ter um peso contra a sua força muscular. Então, você pode fazer com borrachinha, o elástico, você pode fazer os funcionais, o peso do corpo, o crossfit, eu faço pilates, a Raquel faz escalada. Então, você tem como fazer um fortalecimento do seu corpo de diversas formas e não precisa ser isolado numa academia de musculação. A gente pode fazer grupos ao mesmo tempo, funcionais e exercícios que a gente aprendeu até com você lá, que ele ficou no Quênia, ele mostra aqui pra gente esses exercícios, que você ganha essa resistência e tem que fazer. E eu tenho falado que tem que ser proporcional ao número de dias que você corre. Então, não adianta só correr 3 vezes por semana e uma vez fazer fortalecimento. Tem que fazer o fortalecimento para você se manter ativo com aquela postura bonita que a Raquel fala lá para a gente nas aulas de biomecânica. E, doutora Ana, eu aproveito... Aninha, né? A gente fala às vezes, doutora Ana, Aninha. Aproveitar que a Raquel falou também da questão mental, o quanto, a gente comentou sobre isso ontem também, né? O quanto que essa questão mental pode potencializar, né, os resultados do corredor e o quanto que também vocês conseguem ajudar, né, como profissionais, como especialistas, a que o corredor tenha aquela paciência, né, que às vezes a gente não tem, às vezes quase sempre, e como que isso funciona aí para o lado de vocês. A questão mental é a mais difícil. Eu costumo falar que é um treinamento também, você ter paciência, e a gente consegue isso com os treinos. É na resiliência de cada treino que você fica, às vezes, pensando o que eu estou fazendo aqui nessa rodagem de 20 quilômetros. Você fica, às vezes, pensando para que isso? Só que aí, no final, você fala assim, que delícia, eu quero de novo, e você marca outro treino. É nesse treinamento que você trabalha a sua mente, no dia a dia, que você vai lá adaptando e fazendo com que você se torne mais forte. Porque na prova é isso, é fazer força. Pelo menos eu que gosto de performar, eu gosto de fazer a força para poder ir superando os meus limites. Só que quem está indo mais para se divertir também precisa ter essa resiliência de você se fortalecer. E eu acredito que muito é a rede de apoio, você ter pessoas que te apoiam dentro da sua família, uma boa noite de sono, então é importante dormir bem. E é importante você estar ali por felicidade, porque tudo sobre é você se sentir bem praticando esporte e ter o amor por que você está fazendo, pelo que você está fazendo. Senão a mente também não acompanha, você vai ficar um raivoso ali, fazendo por quê, né? Para quem? Então você tem que buscar dentro de você esse amor por você mesmo, amor próprio, e aí a partir daí você vai conseguindo fluir no esporte, se sentindo bem e cada vez mais feliz, que é sobre isso. Tem que ser, né? Se for só para correr, não vale a pena. Eu costumo falar, né, que a corrida é um esporte mental. A corrida é você com você. O que a doutora Ana está comentando é exatamente a comunicação interna. Como é essa comunicação interna? Como que você faz? Você é o seu maior algoz, você é seu amigo. E isso é uma coisa que... ao longo dos treinos, eu concordo que ao longo dos treinos, a gente vai desenvolvendo, mas a gente precisa ter consciência disso. Porque a grande maioria das pessoas aqui correu hoje, né? Mas quanto tempo será que durante a corrida que a gente fez hoje, a gente estava concentrado?
E concentração é simplesmente você estar pensando no que você está fazendo nesse momento. Quanto tempo você passou concentrado? Isso, quando você tem a consciência, você vai conseguindo dilatar esse tempo. Porque o mais comum, até dentro da nossa cultura, é a gente ficar com uma mente muito agitada, né? Pensando, ai, falta tanto, não sei o que lá, e tô cansado, tô bem, tô mal, sabe? Então, é esse julgamento o tempo inteiro. É muito difícil, óbvio, a gente ficar sem julgar, mas o nível que a gente fala, esse nível, a gente pode ir desenvolvendo. Então, imaginem que cada um de nós está numa escala, dentro do cara do iniciante que não suporta ficar cansado, até chegar no nível de um corredor de alto rendimento que está lidando com isso o tempo todo. Então, assim, esse fator mental para um esporte como a corrida, que tem esse nível de desconforto quando a gente está correndo mais rápido, é fundamental que você consiga desenvolver e entender que é uma escala e que a gente vai melhorando à medida que você vai prestando atenção e que você vai melhorando essa comunicação interna e essa concentração. Acho que são os 2 pontos principais. E entender todo esse processo, né? Que é um passo por cada vez, né? Você tem que começar ali da base, ir subindo. Lidar com a dor, lidar com as adversidades, né? E realmente é super difícil, né? A gente correr sem pensar em nada, né? Eu brinco que às vezes é uma meditação ativa, de fato, quando a gente consegue. E é uma delícia, né? Quem nunca conseguiu, aí recomendamos que um dia atinjam essa vibe, assim, porque realmente faz muita diferença. E o que eu queria te perguntar agora, Ademir, a gente falou um pouco da questão do corpo, a gente falou da cabeça. E o produto, afinal, e os tênis, né? A tecnologia do produto que a gente está usando nos pés, que é a parte ali que a gente mais dá atenção no momento de correr. Como que você vê, né, como treinador, você lida ali com vários alunos, vê o pessoal correndo, o que a tecnologia, de fato, ajuda o corredor dos seus mais diversos níveis? A gente está chegando numa fase que é um divisor de águas. Até 2, 3 anos atrás, o tênis era um detalhe. Bom, eu já estive com os corredores quenianos por algumas vezes e muito engraçado essa história, eu até contei algumas vezes para a galera, que a primeira vez que eu cheguei no Quênia, eu cheguei com 80 pares de tênis e o cara que foi me buscar no aeroporto, né, nitidamente era um corredor, o cara que foi dirigindo, né, a van ali, e eu falei para ele, a gente conversando, ele falando que corria e tal, daí eu falei, eu trouxe tênis aqui. E aí quando eu abri a sacola, ele foi o primeiro a pegar o tênis, né? E a escolha dele não foi em cima do se o tênis era alto, se o tênis era baixo, se era marca X, ele só olhou o tamanho. Então ele pegou o primeiro tênis que ele achou que era o tamanho dele. Então, qual que é a visão desse cara com relação ao tênis? Que é simplesmente para proteger o pé dele. E aí, agora a gente entra numa nova era que eu testei o grafeno, que é um tênis de placa, que é a nova era dos calçados, e eu não acredito hoje que a gente vai ter um vencedor de maratona, de grandes maratonas no mundo, sem um tênis com placa. Eu não acredito que isso vai acontecer, porque o tênis realmente faz diferença. Faz diferença principalmente você desgasta menos sua musculatura. Quando a gente fala de 42 quilômetros, de 2 horas correndo, se você desgasta 0,00001 a menos por passada, no final isso vai fazer muita diferença. Então, a gente entra numa nova era e a Olímpicos, né, a gente hoje pensando na marca Olímpicos, a gente está hoje com os calçados de igual a igual com o mercado. A Olímpicos entrou hoje no nível dos tênis de igual para igual, tênis com placa, tênis mais respirável, que também faz diferença. E então, quando a gente pensa
O que é mais importante? É mais importante que você treine, né? Porque o que a gente está falando é uma diferença no limite, na unha, que ali no nível profissional vai fazer diferença. Para o amador faz diferença? Faz diferença se você já estiver leve, se você estiver treinado, se você está dormindo, se você está se alimentando bem. Aí, o tênis é aquele pontinho ali no final que vai fazer aquela diferença. Mas falar que o tênis vai fazer, né, vai milagre, te fazer né? Exato, não tem Posso milagre, né? complementar? Pode sim. O tênis com placa, ele potencializa uma função do próprio corpo. Se o corpo não tem essa função, o tênis ele não cria essa função. Pois, se couber, eu queria explicar a placa, mas... Claro, claro. Não, eu até ia puxar do Ademir Não, até para você. pode dar Já, sequência. já Pode dar emenda, né, sequência. Raquel? Porque a Raquel recebe bastante pergunta, né? E aí, qual que é o movimento do pé? Adianta, não adianta? Conta pra gente. Placa? Qual é a da placa de grafeno, né? O que isso faz? Hoje a gente está falando tanto de tênis com placa. O que faz a tal da placa? Como é que a gente corre? A gente pega a força da perna e empurra o chão para trás. Aí o chão empurra a gente para frente. É assim que a gente se locomove. A gente empurra o chão para trás, o chão empurra a gente para frente. A gente faz força para isso aqui. Glúteo e panturrilha. Aí, alguma coisa precisa transferir essa força da nossa perna para o chão. O nosso pé faz isso de um jeito muito fofo. O nosso pé, nesse momento, ele entra numa posição de trava, ele fica travado, porque a gente precisa de algo rígido para transferir a força da perna para o chão. Só que aí vem uma placa, que é muito mais rígida que o nosso próprio pé. Então, a placa ela potencializa uma função do próprio corpo. Então, ela vai pegar a nossa força e vai transferir para o chão de uma forma mais eficiente. Vira uma catapulta, que é o que a gente sente, né? Quem correu de grafeno aqui, você sente essa impulsão, essa catapulta, porque é um treco rígido ali no pé. Agora, se você não tem força, que força o tênis vai ajudar a transferir para o chão? Se você não tem resistência, que resistência o tênis vai transferir para o chão? Por isso que eu digo que é sempre um trabalho em conjunto. E se a gente consegue pensar esse trabalho em conjunto, fica lindo. Se a gente bota todo o peso da função no tênis, vai ser frustração. Gente, não façam isso. Para tudo, para rendimento, para lesão. Não bota a função no tênis. É um trabalho em conjunto, é as duas coisas juntas. Se você sabe fazer em conjunto, fica muito legal. E o interessante de falar sobre a placa e os benefícios que ela dá é exatamente o que eu pego no consultório quando o paciente vem com dor na frente dos dedos do pé, naquela quebra do metatarso para te impulsionar. Então, a gente, quando apoia o pé no chão e empurra, a gente faz uma quebra natural que as mulheres usam o salto e sentem isso, que é a tal da metatarsalgia, o joanete, os dedos engarram, o neuroma de Morton. As pessoas que têm dor na frente do pé, nessa quebra, quando vai impulsionar, existe ali uma função de impulsão, absorve e impulsiona. A placa não faz isso, ela não deixa você fazer isso. E ela dá um chorinho de braço de alavanca, né? Exatamente. Dá um chorinho ali que também isso impulsiona mais. Ela faz como se fosse o pé, funciona um bloco único de impulsão e não faz a quebra de energia ali na cabeça dos metatarsos. Então, isso alivia a dor de, eu vou falar assim, um número muito grande, uns 80% dos corredores que têm metatarsalgia. Então, eu recomendo para quem tem dor na frente do pé usar tênis com placa, porque exatamente ele tira aquela sobrecarga no antepé. E, para mim, é um tratamento. É um tratamento você usar. E foi, né? Foi o que me salvou. Eu passei com a doutora Ana, porque eu tenho neuroma, né? Que é tipo um cistinho entre os dedos. E dá realmente uma salvada, dá uma diferença. E a gente falou um pouco da placa e o amortecimento, né? O Ademir aí também que participou da criação do Corre 2. A gente está vendo uma tecnologia de amortecimento totalmente diferente da Olímpicos. O quanto que esse amortecimento também, nessa questão de ser mais confortável, também vai ajudar o corredor, além da placa. A gente, falando de tecnologia, né, hoje, uma das coisas muito legal conseguir entrar dentro da fábrica, que a gente consegue entender a tecnologia toda por trás do tênis. E uma das coisas que a Olímpicos conseguiu agora é essa expansão do EVA. Então, o EVA eles conseguiam expandir até um determinado ponto, que aí, a partir disso, o EVA ele começava a esfarelar. Então, eles conseguiram, hoje, expandir muito mais esse EVA. A gente viu lá na fábrica eles fazendo isso. E isso traz mais leveza para o calçado. Então, o calçado ele tem um amortecimento legal e tem a leveza. Então, isso é o que a gente está falando da tecnologia que os tênis, e isso é uma coisa mais recente, é o que a gente está vendo agora.
Então, com relação ao amortecimento, quando a gente pensa na passada, o tênis que é muito mole, ele não é legal. Tem que ter esse balanço, exatamente como a Raquel explicou, né? A gente empurra o chão firme empurra a gente para frente. Então, quando o tênis ele é muito macio, tem alguns tênis, né? Algumas marcas que perderam um pouco a mão, o tênis é muito macio, o tênis você não consegue ter esse retorno. Então, é exatamente conseguir criar esse balanço entre a maciez e o tênis ter uma certa rigidez para que você consiga executar a passada e não ter nenhum problema de instabilidade ou até de alguma lesão. Exatamente. Para que serve essa absorção? Para o seu corpo não sofrer esse excesso de impacto e causar faceite, esporão, tendinite do Aquiles, essa dor que as pessoas sentem na parte de trás do pé, que é a ausência dessa absorção de impacto aqui embaixo. Então, quando a gente fala até do drop, né, os drops muito baixinhos, aqueles drops muito, 0, 2, 3, 4, são aqueles que absorvem pouco, você bate o pé no chão e aí você tem pouca impulsão. Quando você aumenta um pouquinho esse drop e vai para esse de 8, 6 a 8, ou até 10 milímetros, você percebe esse sistema mais de absorção de impacto. Então, quando você apoia o calcanhar, ele pega aquela energia e te joga, e você não coloca tudo aquilo nos seus ossos, nos seus tecidos, nos seus tendões, e aí alivia essas dores que as pessoas têm no retropé, que é aquela parte de trás do pé. E muita gente que é a famosa canelite também, quando faz essa aterrissagem exagerada nas pernas. Então, o sistema bom de amortecimento do retropé alivia também essas dores posteriores. Boa. E acho que até a Raquel pode falar um pouco para a gente. Eu comento muito também sobre a questão, existe tênis perfeito para cada tipo de corredor ou é uma coisa particular? O que você vê quando avalia o pessoal? É as duas coisas. Existe o tênis perfeito para você, que talvez seja o tênis que não seja perfeito para mim. É pessoal, é muito pessoal. Esse amortecedor é bem meu tipinho, que ele é assim, no ponto. Se fosse mais macio, muito mais fofão, eu já ia achar fofão. E aí, mais sequinho, eu gosto, mas para longo me cansa. Você tem próximo de 50 quilos. É diferente de quem tem 80 quilos, né? Então, isso já faz uma diferença. Né? Imagina a batida, né? Do seu pé, do meu pé, do pé da Ana, é totalmente diferente. Tem uma coisa que deveria ser fundamental em todos os tênis, que não acontece em todos os tênis. A Olímpico sempre faz isso, eu acho muito bom, que é caber o pé. É uma coisa tão óbvia. Tem que caber o pé dentro do tênis. Então, tem que ter uma forma que caiba o pé. Porque tem formas tão estreitas que os dedos ficam super apinhados, ficam um em cima do outro. Você começa... o tênis termina aqui, o tênis tem essa largura, o pé tem essa. Aí o pé fica caindo para cá. Pé de brasileiro. Pé de brasileiro é mais Então, caber o pé eu acho bem importante. Essencial, né? O básico bem feito. Eu diria que caber o pé é importante e a Olímpicos faz isso muito bem. Cabe o pé. Então, o resto, cabendo o pé, tendo espaço para abrir os dedos, tendo espaço para o pé ficar inteiro firme, o resto é pessoal. Então, por exemplo, esse aqui é mais sequinho, né? Sequinho. Eu gosto de tênis mais assim. Tem gente que vai gostar um pouquinho... Esse aqui é mais seco que o Corre 2? É mais seco. Esse? A sensação com a placa, ele acaba sendo mais A forma rígido. do grafeno, ela tem que ser um número maior, eu sugiro. Ela é um Ai, pouquinho mais estreita. O Corre 2, ela é Não o seu número. Grande? Eu tô usando Ela o meu, Aninha. O meu eu peguei um número maior e ficou perfeito, porque a gente tem uma vasodilatação quando a gente corre e o pé, ele geralmente incha mesmo depois, que você já está rodando um pouco mais. E nas provas que a gente corre muito veloz, tem que ter um espacinho um pouquinho mais na frente para não dar a queda da unha, a compressão, né? E se também ficar muito largo, dá as bolhas e o atrito. Os dedos? Eu consigo. Então, no meu, precisei um número maior no grafeno. Isso é importante, então. Tem que abrir os dedos, não pode ficar... Engruvinhado. Agora o Corre 2 e o Vento, pode comprar o seu número mesmo, que está perfeito. E até falando, né, de modelos, exemplo, eu tô com o baixinho aqui, né? Eu tenho um tipo de estrutura que, em tese, né, não seria bom, mas tudo aquilo influencia, né? O jeito que corre, o tempo, aonde você apoia o pé. Então, é um perfil que, apesar da minha estrutura, eu acabo gostando, né? Para longas distâncias, talvez não seja o ideal. Mas ainda assim é isso, né? É testar, como você falou, começa pelo tênis de corrida e depois você vai adaptando ali ao tipo de tênis que é legal para você, que funciona, e até chegar em um modelo até mais de performance e, de fato, usufruir
toda essa tecnologia que o tênis proporciona. E eu vou fazer uma pergunta aqui, já quase direcionando aí para o final da nossa conversa. O que vocês acham que pode vir aí de tecnologia pela frente que vai ajudar o corredor, né? Sei que é uma pergunta mais complexa ali, que a gente não tem respostas. Ou qual é uma necessidade do corredor que ainda a gente não vê, né, respondida hoje em dia? Eu acho que a gente está numa fase de tecnologia entrando na corrida, que é um esporte tão simples, né? Esporte que é simplesmente você colocar o tênis, sair correndo. E a gente vê hoje os tênis tão tecnológicos. Então, assim, era impensável, há pouco tempo atrás, a gente falar que um tênis poderia definir o campeão da prova. Então, a gente falar em atletas de altíssimo nível, falar que, de repente, o tênis ia definir. Eu acho que, hoje, um atleta que tiver com tênis de placa e outros atletas sem tênis de placa, ele tem uma vantagem muito grande, porque os caras estão muito próximos, eles têm um nível de condição muito próximo. Então, eu acho que, assim, Karina, a gente já está numa fase, né, de uma tecnologia mais elevada. Eu imagino que os tênis eles vão se manter essa tendência da placa. E hoje a gente já tem vários tipos de placa, né? A Olímpicos inova com a placa de grafeno, mas a gente sabe que tem outros tipos de placa. Então, eu acho que o caminho vai ser muito próximo disso. Talvez, daqui a pouco, todos os tênis terem alguma placa, alguma coisa que ajude nessa transferência de força, nessa transferência de energia. Eu acredito que a tendência é essa, uma rigidez para te ajudar a não amortecer essa questão dos dedos e o apoio do pé, transformar num bloco de alavanca. O sistema de amortecimento cada vez melhor, de absorção de impacto, te ajudar na impulsão, leveza. Eu acho que o tênis tem que ser leve e a placa firme, rígida, né? Então, é assim que a gente vai prevenindo lesões e ganhando performance. E, acima de tudo, além disso, é o corpo humano, é a principal máquina que vai performar. Então, se vocês não fortalecerem, estarem num peso que a gente considera hoje um nível que a gente vê que as lesões também estão proporcionais a quando a gente está acima. Então, a gente precisa fazer essa manutenção com uma boa nutricionista, com uma boa orientação metabólica. Tem que fazer os check-ups, eu acho fundamental. Aquecer bem antes de cada treino para não se machucar. Alongar um pouquinho depois, apesar de não ser um fator preditivo de lesão, mas vale a pena você fazer a manutenção e ter a parte mental sempre ativa, descansar, estar feliz fazendo aquele esporte. Então, é um conjunto tão grande de fatores que o tênis realmente é a cereja do bolo. Eu acho que o fator, eu tenho vontade, daqui a 10 anos, o fator, aqui, se a gente estivesse na mesma arena, a comunicação ser diferente, a partir de vocês, da gente conversar mais com o corredor, de trabalhar junto, corpo e tênis, sabe? Porque hoje a marca fala do produto, e óbvio, ela tem que falar do produto, mas um sonho de uma marca que comunique as duas coisas juntas, porque é frustrante para um corredor, quando ele está machucado, a primeira coisa que ele pensa, isso é pesquisa científica, o corredor, quando ele se machuca, a primeira coisa que ele faz é trocar de tênis. Isso é um erro. Isso é ruim até para as marcas, porque, comprei aquele tênis, não adiantou nada. Mas é claro, meu amor, você não trata uma lesão trocando de tênis, você trata uma lesão tratando a lesão. Eu comprei um tênis com placa e não corri mais rápido. Você está treinando, gatinho? Então, eu acho que a comunicação... O meu sonho é as empresas de tênis começarem a comunicar essas coisas juntas, porque isso é bom para o tênis, para o produto, sabe? Exatamente. A corrida de forma mais ampla, né? Um 360 da vida. Um 360 e uma humanização um pouco, no sentido de que o tênis está no pé de uma pessoa. O produto na prateleira é uma coisa, o produto no pé de uma pessoa é outra coisa. Então, uma comunicação junto... já estou sonhando com isso. Não, e eu já estou vendo uma realidade. Não, mas a ideia é essa, gente. Eu estou vendo uma realidade. Aqui a gente está com o Instituto fazendo avaliação biomecânica numa casa do Corre. Para mim, isso é fantástico. A pessoa vir aqui, conhecer uma marca, fazer uma avaliação biomecânica. Para fazer o tênis, foi feita uma avaliação biomecânica com os fisioterapeutas da USP. A Raquel fez lá o estágio, fez a fisioterapia lá. E a gente, na USP, a gente vê que realmente a comunicação está começando a acontecer e isso está vindo ali com uma força muito grande. A TV. Mídia. Mídia. É isso, porque...
Mas já está acontecendo. A gente está vendo que isso está crescendo e eles estão buscando realmente tecnologia, saúde, a parte global de tudo isso e não só a performance, né? A gente tem que ter também o bem-estar. Eu acho que o lifestyle que se eu pudesse, só vivia de esporte, né? Que já está inserido na nossa vida. A gente faz quase isso. Estou trocando já o salto pelo só ficar de tênis, que eu adoro. E eu estou prezando muito isso. Eu falo isso no consultório. Mulheres, a gente ama um salto, a gente ama ficar linda, mas, poxa, coloca o tênis e vai viver de tênis para vocês verem que a maravilhoso. gente continua linda Alfaiataria aqui também, tênis. viu? Sports Fashion, pode seguir que eu mostro. A gente vai. Eu acho que o mais legal disso, né, essa tecnologia, eu falei da expansão do EVA, falei da evolução do tênis, é exatamente para facilitar para o corredor, cada vez mais essa tecnologia ajudar o corredor, estar do lado do corredor para evitar, o cara, de repente, ter uma lesão, evitar, enfim, uma série de outras coisas. Então, a tecnologia, a gente, falando do tema de hoje, a tecnologia vem para ajudar. Mas eu entendo o que a Raquel e que a doutora falou, que não é só isso, né? Que a gente precisa, olhar o corredor, olhar a pessoa de uma maneira completa, né? Exatamente. E eu acho que o que falta, é porque a grande maioria das pessoas nem tem uma assessoria, nem tem um fisioterapeuta, nem tem uma pessoa ali para orientar. A grande maioria das pessoas vai lá na prateleira, pegou o tênis, gostou, ouviu e curtiu, e não tem tanta informação, né? E a gente sabe que, ao mesmo tempo que é simples, talvez você está com calçado que, sei lá, você está com calçado, você tem um peso, o calçado é indicado por um outro peso, aquele calçado não vai estar te atendendo tão bem quanto poderia, né? Questão de lesão já é uma outra história, mas eu acho que é isso, talvez esse casamento da tecnologia e da questão da informação. Perfeito. E só porque a gente comentou aqui do Laboratório de Biomecânica, né, da USP, só para reforçar também a questão do Corre 2, o que você acha que ter tido essa participação de um laboratório, né, de biomecânica, de fato trouxe a mais para o tênis, além de tudo que ele tem, né, de tecnologia, mas ter de fato essa chancela? Assim, foi a história do tênis, né? A gente conversou com o Júlio Serrão no meio do processo. O Júlio Serrão é o dono da cadeira de biomecânica da USP. A gente está falando da maior universidade do Brasil, de uma das maiores universidades do mundo, conhecida mundialmente. E aí a gente tem uma chancela de uma universidade dessa, fazendo teste. Foram feitos testes cegos, então a galera não sabia. Testaram, Demir? Então, testaram desde que fizeram testes cegos, né? Então a galera utilizava variados tipos de borracha. E aí... Mas o que eles perguntavam para a pessoa? Conforto, lesão? Qual foi a medida? Então, tinha a questão de conforto, tinha a questão do histórico da pessoa. Eles têm também um protocolo já pronto de teste. E, enfim, eu acho que é uma chancela muito legal. A gente falando de Brasil, né? Uma marca como a Olímpicos se juntar com a maior universidade do país. Eu acho que é uma história muito legal, muito bacana, e que dá ao tênis ainda uma chancela maior. E 100% brasileiro, né? O tênis, as tecnologias, a chancela. Incrível. Além da credibilidade, a reprodutibilidade. Então, não tem só na USP, a gente sabe que é muito bem, a gente tem institutos em São Paulo e no Brasil que fazem biomecânica. Podia todo mundo reproduzir e conseguir ver a importância de como é você usar um bom tênis para o corredor não ter lesões. Então, a gente, com esses trabalhos, a gente consegue ir dissipando e colocando essa ciência também para todo mundo ter acesso e a gente conseguir ver que é realmente um diferencial você ter um tênis que consegue conduzir a ciência, o corpo, né, e realmente a performance todos juntos, sem se machucar, a pessoa conseguir ter aquilo sem ter lesões, que eu acho que é o fundamental. Perfeito. Gente, então vamos encerrando aqui, direcionando para o nosso final. Queria que vocês dessem uma dica, cada um dentro das suas áreas, né, para falar para o corredor o que ele tem que focar e ver aí para poder correr melhor e ter um desempenho melhor e ficar bem, né, como um todo, na corrida, com a cabeça e ter esse prazer que a gente tanto gosta na corrida. Então, pode finalizar aí.
É uma pergunta que... De 1 milhão. Mas eu acho que, assim, resumindo, com relação... A gente está falando de tecnologia, a gente está falando de calçado. Eu acho que foi muito o que a Raquel começou falando, a Ana também comentou, da questão do conforto. Você colocou o tênis no pé. Eu ainda tenho os alunos falando, não, porque eu preciso colocar o tênis, e aí ele vai lacear. Isso não existe mais, pessoal. Não existe. Você colocou o tênis no pé, está pegando, não é o tênis. Não é. Colocou o tênis no pé, ficou legal, pode fazer um treino no dia seguinte. Então, essa questão do conforto, a tecnologia, saber o que aconteceu, é curiosidade. A coisa é colocar o tênis no pé, sentir confortável, é o tênis. É isso. Então, eu acho que, de maneira mais simples, é a gente ir nesse caminho. Boa. Diga aí, Aninha. Eu vou puxar a sardinha, músculo esquelético, ortopedista. Então, fortaleçam. Fortaleçam seus músculos. Não pode só correr? Pode, começando assim, eu acho que assim, tem que começar. Então, eu acho que o primeiro passo é você ter vontade, coloca a sua roupa, que eu acho que o seu corpo entende que, poxa, vai ter alguma coisa rolando aí diferente. Acordem, coloque sua roupa e só vai. Se o seu eu, quando acorda, é muito preguiçoso, pede para o seu eu amoroso da noite anterior preparar antes. Então, lá, o seu eu amoroso fala, poxa, amanhã o meu eu preguiçoso vai acordar com aquela coisa, né? Que não vai querer levantar, vou deixar preparado até o café. Aí você vai lá, acorda, só vai, coloca o seu tênis, a sua roupa e sai para uma caminhada, um trote, vai alternando, vai aumentando. E aí, sim, você vai percebendo a necessidade de fortalecer, de buscar uma boa assessoria, de buscar começar a evoluir. E aí, depois, você troca o seu tênis por uma performance. Perfeito. E aí? Acho que é só reforçar a minha dica prática de ter espaço para o pé. Então, conforto, espaço, a prova para ver se é o número mesmo. Porque o pé ele funciona como uma mola e ele precisa ter espaço para ser pé. Então, daí a gente consegue juntar as duas coisas, tênis e corpo. Sabe? Maravilhoso, gente. Quero agradecer a presença de todos vocês. Sempre ótimas informações. Quem não acompanha ainda, sigam eles também, que sempre tem muito conteúdo interessante. E quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui hoje com a gente. E é isso, gente. Bora, né? Quem precisar testar o tênis, tem aí, que é importante, certo? Então, aproveitem também. E a casa fica disponível até o dia 10, domingo que vem. Valeu, gente. Perfeito, beijo. Valeu.